A gente está vivendo num momento ímpar no mundo. E em um futuro próximo, o nosso modelo de produção mudará drasticamente. E o que isso significa para você? No jogo de fazer dinheiro, ou você está dentro, ou você vai ser engolido. Qual lado da moeda que você prefere ficar? A forma que o ser humano passou a produzir as coisas e ganhar escala mudou drasticamente em 120 anos. Mudou mais drasticamente em 120 anos do que nos últimos 10 séculos. E o que isso significa? Quanto mais o mundo for produtivo, mais riqueza surgirá. Sim, porque se você não sabe, a riqueza do mundo ela é criada. Por exemplo, lá no início do século XX, a sociedade presenciou o surgimento do Fordismo, criado pelo Henry Ford, que evolucionou a produção em massa. Se você não sabe o que é isso, eu vou te dar um pedacinho desse tamanhozinho aqui nesse vídeo. Mas se você quer saber sobre isso, eu fiz 2 vídeos sobre o Ford aqui, sobre o Fordismo, sobre tudo isso no canal. Procura lá que você vai achar e você vai ficar louco. Porque eu vou te ensinar o que fez com que o Ford se transformasse no empresário mais pica da galáxia do século XX. O Ford desenvolveu a linha de montagem, permitindo uma fabricação rápida e eficiente de produtos padronizados. Cada trabalhador tinha uma tarefa específica e o produto final era resultado de um processo repetitivo e assim, linear. O Fordismo trouxe economia de escala e tornou os produtos como automóveis e muitos outros produtos que você tem na sua casa aí, acessíveis a uma vasta população. No entanto, depois disso surgiu outro sistema, porque o sistema do Ford era um pouco rígido demais e limitava a flexibilidade e a customização. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Toyota foi lá e criou o toyotismo e introduziu uma abordagem mais flexível e eficiente, também conhecido como Sistema de Produção Toyota. Esse sistema focava no quê? Na eliminação dos desperdícios, na melhoria contínua e na produção, assim, com uma palavrinha muito mágica, que são 3 palavras juntas, né? Just in time, ou seja, o modelo de produção mais eficiente e que olha para a demanda do mercado. Por conta disso, o toyotismo ele valoriza a contribuição dos trabalhadores na melhoria dos processos e ele permite uma maior adaptação à mudança de demanda. Só que hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. Onde existe uma coisa chamada impressora 3D. E ela, junto com essa nova revolução industrial, que já deve ter uns 15 vídeos aqui falando sobre isso, carrega uma semente de transformação completa desses conceitos, desses conhecidos, não é conceito não, conhecido modelo de produção. Na verdade, a robotização da produção da 4ª Revolução Industrial é um sistema de produção que é oposto à produção em 3D. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Existem 2 sistemas que estão surgindo e que podem tomar conta. Ou vai ser de um lado ou vai ser do outro. Hoje eu vou falar da produção em 3D, tá? Se essa produção em 3D crescer a ponto de se tornar o sistema de produção dominante, pelo menos de grande parte das coisas que são industrializadas hoje, imagino que o mundo inteiro vai sofrer o mundo inteiro vai sofrer uma transformação em modelo de produção. Pensa comigo assim, imagina um futuro onde a produção não depende mais de grandes fábricas e de linha de montagem, mas sim de impressora em 3D. É essa tecnologia que já está transformando a maneira como a gente produz protótipos e peças sob encomenda. Mas o que acontece se essa nova realidade, se a produção em 3D passar a virar produção em massa? Se você tivesse a noção do real, eu vou falar mais perto aqui, Se você tivesse a noção do real impacto dessa forma de produção na nossa realidade comercial e estrutural da sociedade, você ficaria aterrorizado, você ficaria louco. Faz assim, eu vou citar aqui só algumas coisas que poderiam mudar se essa forma de produção, a produção em 3D, se transformasse na produção
em massa, né? Se ela se transformasse na forma que a gente produz as coisas, na maioria das coisas no mundo. O processo de personalização em massa. Com essas impressoras em 3D, a produção pode se tornar altamente personalizada. Cada consumidor, cada ser humano pode adaptar os produtos às suas necessidades específicas. Isso pode significar o fim da produção em massa padronizada, criada lá no começo da primeira Revolução Industrial e que Ford transformou no Fordismo. E o início da produção em massa personalizada. Olha que loucura! Imagina que você compra um par de sapato perfeitamente moldado ao formato do seu pé, ou móvel planejado especificamente para o layout da sua casa. Cada pessoa poderia ter produto único, feito sob medida para a sua necessidade. Mas olha que transformação, que despadronização. E o que isso acarretaria? Qual que é o próximo passo para isso? A descentralização da produção. Atualmente, a produção do mundo está centralizada em grandes fábricas que distribuem produtos globalmente, principalmente nos países mais industrializados, que é China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e algum outro par de 5, 6 países que detêm a produção mundial de bens, tá? De consumo e tudo mais. Mas no futuro, a produção pode ser descentralizada. Mano, só de falar essa palavra chega a dar um arrepio aqui, ó, um medo. Ó. É a impressora em 3D. Imagina você ter uma impressora em 3D na sua casa, no seu escritório, na loja de bairro aqui, ó, reduzindo a necessidade de transporte, de armazenamento de produtos. Você imagina o que a Amazon vai fazer da vida se a impressora em 3D começar a produzir coisa na casa dos outros, na sua casa. Você tem noção qual seria o impacto mundial dessa descentralização da produção? Eu vou começar a falar aqui e você chora aí. Isso aí, inclusive, porque eu acredito que isso poderia ser matéria-prima suficiente para guerra mundial. Agora tem outra coisa um pouco mais branda, que não traria uma guerra mundial. Pensa comigo aqui, ó, no desafio das marcas. Se você pode imprimir na sua casa uma bolsa igual da Gucci, ou um sapato igual da Louis Vuitton, como que essas marcas vão e outras marcas famosas vão fazer para sobreviver num mundo em que a produção 3D toma conta? Eu acho que nesse caso somente com a criação de design totalmente exclusivo, e protegido por propriedade intelectual, isso que poderia salvar essas empresas. Seria chamada criação de novos modelos de negócio. Você não sabe o que é modelo de negócio? Eu tenho um vídeo aqui para falar sobre isso aí também, que eu não vou pôr o card aqui, tá bom? Empresas que não vendem mais produtos, mas vendem design digital, que os consumidores podem baixar e imprimir na sua casa, em vez de produto físico. A marca se tornará mais focada em design e inovação, em vez dessa produção em massa. Sem falar em outros impactos que podem acontecer direto ou indiretamente, né? Por via reta ou via oblíqua. Economia circular de reaproveitamento de sucata. Sustentabilidade para redução a quase zero do desperdício, porque você está produzindo uma coisa e imprimindo ele. O desperdício não existe. E desperdício em indústria é o que mais tem hoje. Na verdade, tem muito processo para melhorar isso, né? Mas ainda existe. Qual que é o impacto ambiental da redução da emissão de carbono? E o formato da educação infantil superior, será que muda com essa nova forma de produção? Já deveria ter mudado há muito tempo, né? Tem uns 70 vídeos que eu falo sobre isso aqui também. Aliás, você está aqui, você está gostando? Deixa seu like. Você quer refletir mais sobre o que o futuro traz, saber as novas profissões, as novas demandas que existem para você empreender? Inscreve no canal aqui, ó, Famílias Inabaláveis. E outra coisa, acompanha a gente lá no Instagram que tá tendo live toda terça e quinta. E por enquanto a gente tá falando só sobre família, filhos, casamento. Mas a gente vai falar sobre um monte de coisa que a gente fala aqui de uma maneira mais íntima com vocês. Eu faço parte desse projeto. Meu nome é Danilo Leão e foi um prazer partilhar esse vídeo com você.